passar aqui o highlights, né? Uma retrospectiva 2023, organizado pelo Instituto, apoiado pelo Fertility e pela nossa sempre parceira Merck. A Dani não vai conseguir entrar agora no começo, vou abrir aqui o encontro por hora, já ela entra se conseguir chegar a tempo. Elas escolheram três temas aqui de discussão para a gente fazer essa retrospectiva: a inteligência artificial, falha recorrente de implantação e EDONS. Para participar aqui desse debate, doutora Hitomi Nakagawa, doutor Paulo Galo e doutora Amanda Sete. A Juliana aqui presente, representando a Merck, quer fazer algumas considerações, Ju, antes de começar o journal. Sim, só gostaria realmente de agradecer, né, o espaço novamente, onde nós podemos estar juntos, né, com grandes profissionais que vão não só palestrar hoje aqui, mas também participando, né, desse sempre muito importante, aliás, muitas discussões importantes que a gente constantemente acompanha, né, nos highlights, todos os journals que o Sapiente promove, que é muito importante para a comunidade científica como um todo. Eu gostaria de agradecer novamente esse espaço e desejar boa aula para todos aqui presentes e precisarem, estamos à disposição, tá bom? Nós também, Ju, sempre agradecemos aí a parceria, a confiança aí no Instituto e no Fertility pelos grandes eventos aí que conseguimos participar. Não sei se vocês combinaram uma ordem, e Amanda, como que vocês Não, se organizaram? Como pode ser você na ordem, acha aí que a Cristina. gente começa? Começamos com a doutora Hitomi. Pode ser. Então, boa noite a todos. Eu acho que, conforme a Juliana, né, falou, vai ser mais uma troca de experiências do que efetivamente, né, uma apresentação. Com as primeiras palavras, eu gostaria de agradecer a oportunidade, esse convite que foi feito pelo Edson, pela Daniela, participar, mas contando um pouco do que é esse desafio da falha recorrente de implantação. Então, eu vou compartilhar minha tela, vou ver se eu acho aqui. Então, o tema de hoje vai ser os desafios da falha recorrente de implantação. Eu sou atualmente vice-presidente da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, sócia fundadora e diretora científica da Gênesis, aqui em Brasília. Faço parte também da Câmara Técnica de Reprodução Assistida, né, do CFM. E o que eu gostaria de colocar inicialmente é que, na realidade, onde a gente vai falar um pouco do contexto que eu quero definir em termos de falha recorrente de implantação, mas eu não queria também repetir muito o que há umas 3 semanas atrás a Fernanda Valente já falou, né? Ela apresentou numa apresentação de caso de Journal Club, definição e vários questionamentos relacionados ao tema. Então, eu vou tentar evitar repetir o que ela falou, mas sem deixar de efetivamente não deixar de falar os temas, os tópicos importantes. E uma das coisas mais interessantes é que não existe uma definição, né, universal em relação à falha recorrente de implantação. Então, assim como alguns outros contextos, como é às vezes o abortamento, que você tem mais ou menos uma definição, nesse caso, você vai ter mais dificuldades para poder fazer a investigação e, com isso, elaborar uma abordagem adequada, justamente porque existe uma profusão de conceitos e confusos. Então, eu vou tentar falar um pouquinho da definição, depois para a gente tentar entender por que do resultado adverso e, por fim, o que pode ser feito, ou se há o que fazer.
A gente sabe que a técnica de reprodução assistida pode falhar por momento de hiperestímulo ovariano, com uma resposta inadequada em termos de gametas, ou no laboratório, quando você tem algumas etapas de procedimentos que não vão do jeito que a gente gostaria, a formação de embriões aneuploides, um fator masculino que não foi adequado. No momento da transferência, se transferências de fio, sangramento, etc., podem, né, levar, literalmente, jogar um embrião belíssimo na lata do lixo, como se fala aqui. E uma última etapa seria o suporte de fase lútea. Quando a gente fala falha recorrente de implantação, a gente já conversou que não existe, assim, definitivamente, uma definição muito racional, que a definição tamanho único, que já foi, né, levada em consideração, dizendo sobre apenas número de embriões transferidos, depois correlação com a idade, sem levar em consideração as variáveis individuais, operacionais, como eu mostrei nas etapas, podem fazer com que não existam bases concretas que a gente possa elaborar uma diretriz clínica adequada. Então, existem muitas controvérsias também no que é falha de implantação. Alguns trabalhos mostram a falha de se conseguir um beta-HCG positivo, outros de visualização do saco gestacional por ultrassom, e também aquela corrente que fala, não, tem que ter um saco gestacional e um batimento cardioembrionário positivo para que se defina, se não evoluir, seria uma falha de implantação. Num contexto, a gente sabe que, então, para conseguir gametas de forma adequada, você tem que contextualizar ou individualizar e personalizar, às vezes, a abordagem pelas variáveis daquele paciente, daquele casal que a gente está acompanhando, e, com isso, a gente tentar ver, o ideal seria embriões blastocistos euploides, né, para que você conceitue, mas depois a gente vai ver até que ponto isso é possível ou não, e por que não está acontecendo a interação embrião-endométrio. Existiu também, dentro de definições, a gente falou sobre número de embriões transferidos, e às vezes considerando a idade da mulher, mas também definições mostrando, não, 3 transferências, ou 3 ciclos, ou 10 embriões. Então, 2 embriões, 2 blastocistos de alta qualidade, ou 4 de boa qualidade em pacientes menores que 40 anos. Isso fez com que a gente, não tendo essa definição personalizada, tivesse interferência negativa sobre a proposta clínica e também um perfil adequado para que as pesquisas pudessem ser comparadas entre si. Por que se fala bastante em modelo de embrião euploide como sendo um modelo ideal, digamos assim, para você fazer as comparações na falha recorrente de implantação? A gente sabe que, quando você tem um embrião euploide, você tem baixo risco, né, proporcional em relação ao embrião euploide, de não conseguir ter até um parto ou uma implantação sustentada, que alguns conceituam como acima de 13 semanas, porque, se nós compararmos com o embrião aneuploide, isso não vai acontecer em termos de resultado final. Um outro conceito que se desenvolve é que, quando você faz o PGTA por NGS, por exemplo, que é uma tecnologia de alta qualidade, não resulta
em descarte de embriões com potencial reprodutivo significativo. Eu não estou falando o inverso dos mosaicos, não, mas que você, o embrião euploide, você vai, de acordo com a sobrevida desse embrião e da qualidade, vai transferir. E, por outro lado, quando você faz a biópsia de trofoectoderma, não existiria um impacto adverso para uma implantação sustentável. Então, seria um modelo desejável. E dentro desse modelo, esse trabalho foi apresentado já no Journal Club que eu falei. Se você tem 3 transferências de embrião euploide, sabe-se que mais de 95% dos casos você vai ter acontecendo essa implantação, tá? Para o embrião euploide. Por outro lado, se você tem outros trabalhos mostrando que você, tendo o embrião euploide, o fator idade ele teria menor interferência do que se você não tivesse essa avaliação genética. E esse é um outro trabalho mostrando que tanto nos embriões euploides de melhor prognóstico, maior probabilidade de implantação, né, em termos cumulativos, quanto, que seria em torno de 65%, quanto naqueles embriões com menor capacidade de implantação, em torno de 45%, você vai ter que, até 3, você tem geometricamente uma chance muito boa de implantação, sendo que nos de melhor prognóstico, com 3 transferências, você vai ter uma capacidade de implantação semelhante, uma estatística semelhante ao que já foi citado no outro trabalho. Por outro lado, né, quando você não tem, esse que foi o trabalho apresentado, não tem essa avaliação genética, esse estudo genético, você vai ter uma correspondência, de acordo com a faixa etária, de, por exemplo, se a paciente tem menor que 35 anos, a gente sabe que a taxa observada de aneuploidia é em torno de 20%. Então, para que se tenha uma taxa de implantação sustentável na faixa de 95%, você necessitaria de 4. Então, você consegue inferir com e sem a análise genética quantos embriões seriam necessários de acordo com a faixa etária dessa paciente. E existe, né, uma divergência entre alguns trabalhos a respeito de se o saco gestacional a ultrassom já seria considerado implantação sustentável, ou se necessitaria do batimento cardioembrionário. Por quê? Existem correntes falando que se você tem o batimento cardioembrionário, já sairia da conceituação de falha recorrente de implantação e entraria para o conceito ou grupo de perda gestacional recorrente se ela estivesse perdendo mais vezes nessa faixa etária. Também o ESHRE, né, esse ano publicou umas recomendações de boas práticas, né, mostrando o quanto é um desafio na tecnologia de reprodução assistida a falha recorrente de implantação. E o que ele conceitua? Que é a falha de se obter um beta-HCG positivo numa frequência suficiente, que é um conceito bem elástico, né, em determinada paciente específica. Então, às vezes, fica até difícil da gente determinar isso. E o limite que ele dá é que você deve considerar investigação, intervenção adicional nessa pessoa, nesse casal, quando a chance cumulativa prevista de implantação não chega, inferior a 60%. E aqui ele mostra, né, também as possíveis causas, né, e se é uma causa plausível, se
há controvérsias, para que você faça a sua pesquisa diagnóstica e adicional e também a possibilidade de realizar antes ou depois da ocorrência dessa falha de implantação. Por exemplo, o hábito de vida, ele considera que deve, né, todos nós também concordamos que deva ser investigado antes de você fazer uma transferência, antes de continuar um tratamento de reprodução assistida sempre que possível. E também fala sobre a possibilidade de você poder fazer antes ou depois e como manejar essa intercorrência, essa causa. Aqui a gente tentou comparar, né, o que poderia ser de investigação adicional num caso de falha recorrente de implantação, comparando o HFE, a SBRA, que também teve a publicação, né, no contexto de EL11, no artigo de EL11, e o ESFRI, que foi aquela publicação de boas práticas, mostrando o HFE ele já fez uma base de interpretação um pouco diferente desses sinais de trânsito, mas eu tentei colocar o que seria o correspondente, se tem comprovação, se tem recomendação, se tem que ter atenção e aplicação em determinados casos estão em amarelo, e os que não devem ser aplicados seriam esses sinais vermelhos. É interessante quando a gente fala em biópsia, né, rotineira, nessa apresentação por essa Marisa Bartolomeu da Universidade da Pensilvânia, ela mostrou um comparativo o que acontece em ratos, né, em camundongos, quando você faz a biópsia de trofeectoderma. Claro, tem toda a limitação e a contextualização, né, de cada espécie. Porém, o que ela observou nas pesquisas? Que a biópsia de trofeectoderma pode trazer um impacto negativo na saúde placentária. Além disso, também, molecularmente falando, o impacto sobre os fetos comparados com quando você só faz a FIV, que a vitrificação após a biópsia trofeectoderma pode exacerbar os efeitos negativos na morfologia placentária e propiciar a evolução de distúrbios epigenéticos. Então, nesse contexto, ela chama atenção bastante para evitar, né, biópsia nas eventualidades de não se ter uma indicação precisa. É claro que a gente tem que pensar, não, o que ela fez pesquisa foi em camundongos, em ratos, e o contexto do ser humano, a gente tem já exemplos de técnicas que entraram para a prática clínica, mas mesmo assim a gente tem que ter atenção para evitar ou mitigar eventos adversos. Aqui trouxe um caso clínico, até do Adelino, né, que é uma paciente de 35 anos, com 7 anos de infertilidade. Ela veio já com diagnóstico de fator masculino, tinha um teste de fragmentação elevado. No primeiro ciclo, já ela tinha 40 folículos, foram formados 3 embriões em clivagem e um blastocisto, utilizando placas Zygote. No segundo ciclo, ela teve 4 blastocistos e foram realizadas 3 transferências. O primeiro de 2, depois de 1 e depois de 1. E na terceira, ela teve uma gestação bioquímica. E daí, paciente muito ansioso, casal ansioso, às vezes impele a gente, ou ela estuda, os nossos pacientes estudam muito, vão para a mídia social, etc., e
passam a solicitar alguns exames e que a gente, nesse caso, foi feita esteroscopia, foi feita imunistoquímica, foi feito tratamento para endometrite, porque deu positivo, a gente teve rastreamento de trombofilias e ela utilizou progesterona injetável. No terceiro ciclo, ela teve 8 blastocistos, 7 sendo euploides, porque foi submetida a PGTA também. Teve 3 transferências e, na terceira transferência, uma gestação gemelar. Nesse caso, ela, na época, né, ela pediu Alice, ERA, EMA, pesquisa de Kir, células NK, plasmática, uterina, usou progesterona injetável, usou granuloquim, né, fator estimulante de granulócitos, subcutâneo e corticoides. No total, foram 8 transferências de 12 embriões. São pacientes que não são fáceis de você manter, né, é, com um equilíbrio emocional, e eu vi que a Rosemary está aí, depois ela vai seguramente comentar alguma coisa, e que a gente, não só da parte física, da parte emocional, da parte financeira, você tem que estar sempre nesse contexto. Só que nós sabemos também, com estudos de taxa cumulativa de bebês nascidos, que, dependendo da faixa etária da paciente, umas com maior chance, né, de taxa acumulativa em pacientes principalmente doadoras, pacientes mais jovens, mas até pacientes com prognóstico pior, à medida que ela vai fazendo as tentativas de transferência embrionária, a, o número de ciclos tem um aumento até cerca de 9 ciclos realizados em termos de taxa acumulativa de gestação. Então, às vezes, a gente fica se perguntando se deixasse a natureza agir junto com os nossos ciclos, a natureza agir em termos de tempo para que haja essa implantação, se isso não aconteceria. E aí, a gente tem esse trabalho também, que foi apresentado um pôster no último Congresso Americano, agora de outubro, mostrando que pacientes. O objetivo do estudo foi mostrar que aquelas pacientes, diferentemente daquele estudo que mostrou 95% de chance de engravidar e ter implantação até 3, aquelas pacientes que não tiveram depois de 3, o que acontece? Aí, nesse estudo, incrivelmente, ele mostra, ele fala, incrivelmente, a falha de implantação recorrente é rara. E com 5 transferências, menor do que 2%, se o útero está normal e o embrião é euploide, menor do que 2% de falha recorrente de implantação. E o outro dado que ele fala é que a taxa de gestação clínica e bebê nascido não decresce após a quarta ou quinta transferência de embrião euploide. Então, mais uma vez, a gente correlaciona com o gráfico anterior. Será que falta a gente insistir, falta a gente conversar mais com a paciente também? E como agir para que essas pacientes não, né, não descompensem, porque realmente o tema é desafiador, tem todas as repercussões que a gente falou, físico, emocional, financeira. A profusão de conceitos muitas vezes se confundem, né? Não tem uma síndrome, uma doença que você possa caracterizar para fazer uma abordagem mais homogênea, né? E que às vezes a gente tem lançado mão, mesmo
independente, né, de diretriz, fazer prática clínica sem base científica e que a gente tem que tomar cuidado, conforme foi mostrado pela pesquisadora da Universidade da Pensilvânia, mesmo sendo espécies diferentes, a gente tem que ter atenção de até que ponto a gente não está esperando bases científicas concretas e quais seriam as repercussões que a gente poderia estar acarretando essa prole. Porque a gente trabalha no momento em que há reprogramação de células germinativas e também do genoma embrionário precoce. Então, esse aqui é basicamente uma introdução para que a gente possa debater. Muito obrigada. Então, queria, antes de mais nada, agradecer ao pessoal do Sapiente pelo convite, pessoal do Fertility, o Elson, Dani, Cris, pelo convite, estar aqui conversando com vocês. E me solicitaram aqui para conversar sobre a retrospectiva 2023, os tópicos mais discutidos. E caiu para mim falar sobre add-ons. E quando a gente fala de add-ons, eu falei errado, add-on, quando a gente fala de add-ons, a gente primeiro tem que entender o que é add-ons, porque está muito na moda se falar de add-ons atualmente, né? Então, é importante que a gente entenda exatamente do que nós estamos falando. Se a gente for traduzir literalmente, add-ons seriam intervenções adjuntas ou complementares. Mas a definição mais aceita de add-ons é a definição feita pela HFEA, que é a Autoridade de Fertilização Humana e Embriologia do Reino Unido. Eles definem add-ons como tratamentos opcionais adicionais que não são essenciais para as técnicas de produção assistida, mas que podem ser oferecidos juntamente com o tratamento padrão, só que geralmente com um custo adicional. Lembrei aqui de desligar meu celular que pode tocar. Pronto. Geralmente é um custo adicional. E o que inclui o add-ons? O add-ons inclui uma série de coisas. Algumas tecnologias antigas, algumas tecnologias emergentes, tratamentos, procedimentos, e nem todos eles são completamente regulamentados e, na maioria das vezes, eles não, ou a grande maioria deles, não são apoiados por evidências concretas, evidências robustas, muitas vezes as evidências são limitadas ou até inexistentes, né? E por que começaram a surgir tantos add-ons? Porque a gente sabe que, desde que surgiram as técnicas de reprodução assistida, todo mundo trabalha com isso, todo especialista tem procurado aumentar as suas taxas de sucesso, né? O resultado dessa tentativa de aumentar as taxas de sucesso é o aparecimento de uma variedade cada vez mais crescente de tratamentos adjuvantes, que vão sendo usados indiscriminadamente, gerando até uma discussão, muitas vezes, sobre a eficácia e a segurança dessas estratégias que estão sendo introduzidas nas técnicas de reprodução assistida. Esses add-ons são oferecidos muitas vezes pelo especialista de reprodução humana, mas muitas vezes é sugerido pelo próprio casal, pela própria paciente, que toma conhecimento desses add-ons através de propaganda, através da internet. Hoje o Google acaba levando informação, muitas vezes informação desencontrada, informação que não é de tão boa qualidade, e os pacientes já chegam nos cobrando isso, que viram que uma clínica faz assim, que outro colega nas redes sociais faz alarde, propagandeia determinado add-on, e as pacientes chegam muitas vezes e nos cobram isso, tá? A gente tem que lembrar que o add-on, de um modo geral, vai envolver um custo adicional no processo de fertilização in vitro, mesmo que, na sua maioria, não possuam evidências científicas confiáveis que vão beneficiar as taxas de nascido vivo. A gente observa, inclusive, que algumas clínicas, alguns centros de reprodução humana atualmente, eles têm uma série de opções de diagnóstico que são colocados como se fosse um menu que está disponível para que as pacientes escolham os complementos do seu tratamento, como se fosse uma opção. Você pode acrescentar isso, e aí você vai aumentar mais isso no tratamento.
E a consequência desse uso indiscriminado de adjuvantes é um aumento do custo de tratamento de reprodução assistida. Infelizmente, na grande maioria das vezes, sem melhora nos resultados reprodutivos. Tá? O Lessing, em 2021, publicou um artigo sobre essas consequências, o que ele está vivenciando na Austrália. Ele colocou que pelo menos um Edion foi usado em 82% dos tratamentos de FIV realizados em quase 1.600 pacientes na Austrália. 72% desses Edions tiveram custo adicional para paciente. 83% das pacientes se mostraram arrependidas pelo uso do Edion após o tratamento mal sucedido. E 75% se arrependeram porque acharam que foram influenciados pelo especialista a utilizar aquele Edion que não ajudou no seu tratamento. Então, vou tentar deixar mais claro o que a gente chama de Edions, os principais Edions que são discutidos hoje em dia. Quando a gente fala de Edions, dos primeiros Edions que existiram foi a ICSI, que foi um Edion que tem indicação naqueles casais com fator masculino, né? E hoje está implementado nas técnicas de reprodução assistida. Mas de lá para cá, vários Edions vieram sendo introduzidos. Então, nós temos a ativação artificial de ócitos com ionóforo de cálcio, o assist de RET, o frisol, os exames de receptividade endometrial, que eram mais conhecido, os meios de cultivo enriquecidos com hialuranato, como exemplo, temos o Embrioglu, vários testes imunológicos com células NK dosadas no sangue e até no endométrio, do STIM, a injúria endometrial durante um bom tempo foi muito usado, o famoso IMSS, que nós popularmente conhecemos como SuperIX, que há 20 anos começou a ser preconizado e os resultados até hoje não se mostraram coerentes. O PIX para selecionar espermatozoides com menos fragmentação, o próprio teste de fragmentação de DNA espermático, os testes genéticos pré-implantacionais para a neoplodia. Hoje, o time-lapse, que é uma ferramenta de laboratório que é muito, muito divulgada. E aqueles testes endometriais, além do ERA, o EMA, o ARAS, para ver microbioma, para ver endometrite, as mutações e polimorfismo de trombofilia, como o PAI-1, utilização de plasma seminal ou de PRP intrauterino para aumentar as taxas de implantação, a utilização da videoestereoscopia de rotina, o uso de GH, que também há mais de 20, 30 anos se propaga sem ter resultados consistentes, o emprego de rotina de aspirinas e heparina de baixo peso, o uso de antioxidantes para melhorar o sêmen, as imunoglobulinas intravenosas para melhorar as taxas de implantação e o uso de glicocorticoides. Quer dizer, esses são os Edions que são mais discutidos, né? E quais seriam as principais motivações para utilizar para essa febre de Edions? A principal motivação, no meu modo de ver, é que as taxas de reprodução assistida têm mais sucesso do que sucesso. Nós temos 2/3 de chance de dar errado para 1/3 de dar certo. Em média, juntando todas as idades, 30% a 35% das transferências resultam numa gravidez, enquanto 65% a 70% resultam num resultado negativo, né? Isso daí, aliado ao grande número de investimentos que são feitos por um casal no tratamento de reprodução assistida, a gente fala não só de investimento financeiro, mas emocional, físico, de fazer todo esse tratamento, faz com que os casais também busquem qualquer técnica, qualquer coisa que possa dar impressão para eles ou possa ajudá-los a ter qualquer melhora nas taxas de sucesso com esses tratamentos. Agora, um grande problema é também esses Edions serem utilizados como autopropaganda. Quando a gente fala de autopropaganda, tem aquele profissional que acredita naquele Edion e que tem um desejo genuíno de melhores resultados. Mas nós sabemos que também nessa autopropaganda podemos ter algumas motivações que não são tão nobres, como por competição entre as clínicas, tentar reter os pacientes, fazer autopromoção do profissional e até interesse financeiro em segurar o tratamento da paciente para si, né?
E quando a gente fala dessas autopropagandas por outras motivações não tão nobres, elas podem acarretar em distorção da prática médica. E não haveria questão ética nisso se os ED-ONs fossem comprovadamente eficazes, o que infelizmente a maioria não são. Né? A maioria desses procedimentos não recebeu luz verde numa recente revisão da literatura para recomendação de boas práticas do ESHRE, que foi realizada a HFA do Reino Unido, né? Que é a Autoridade de Embriologia e Fertilização Humana. Né? A maioria deles não recebeu luz verde, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E quais são as grandes preocupações que nós temos que ter? Que são preocupações que exatamente possam nos levar a alguns dilemas éticos. Por exemplo, sob quais circunstâncias seria aceitável a gente oferecer e vender produtos e terapias que tenham a eficácia ou a segurança questionadas? E o que a gente fazer para evitar isso? Como podemos regular e fiscalizar o uso desses add-ons? Né? E essa preocupação não é só nossa, essa preocupação do mundo inteiro. Nós vimos de 2021 para cá inúmeras publicações discutindo sobre add-ons, discutindo sobre a parte ética, sobre o que funciona, o que não funciona. Temos aqui nessa página da Sociedade Indiana, de Nova Zelândia, da Austrália e Reino Unido, e o mundo inteiro vem publicando. Eu ressalto aqui na segunda página de publicações dois estudos que foram publicados aqui no Brasil mesmo. Em 2022, os dois da JBRA, um do grupo do pessoal da Fertility aí do Instituto Sapientes, falando sobre ética e o ED-ON, e um que nós publicamos, que foi publicado agora em 2023 na JBRA também, um consenso Delphi, que vários membros da SBRA foram convidados, são vários especialistas que respondem ao questionário, e as perguntas que não tivessem mais de 70% de concordância seriam retornadas para responder até que todas elas tivessem mais de 70% de concordância, para a gente tentar achar um consenso do que é mais correto, mais seguro e mais eficaz para nossas pacientes. Tá? Então, com relação à eficácia e segurança do add-ons, o HFA lá do Reino Unido, para tentar facilitar a compreensão das evidências científicas de cada add-on, ele fez uma classificação do semáforo, igual a que a Rita mostrou agora há pouco, que foi proposto por eles, que foi aceito pelo ESHRE como guia de boas práticas em relação aos add-ons. E como é que funciona essa classificação do semáforo? Consiste em 3 cores que vão indicar o grau de evidência na forma dos RCTs de alta qualidade, tentando comprovar a eficácia de cada add-on e em conseguir aumentar as chances de engravidar. Então, essa classificação ela é da seguinte maneira: a luz verde são aqueles add-ons com mais de um RCT de alta qualidade, demonstrando que o procedimento é eficaz e aumentar as chances de sucesso ou encurtar o tempo para a gravidez em pelo menos algum grupo de pacientes. Esses procedimentos, a princípio, podem ser usados rotineiramente nos tratamentos de fertilidade, como foi no caso do ICSI no passado, que se tornou um add-on usado para aquelas casais de fertilidade relacionados a fator masculino. O semáforo, ou como o carioca chama, sinal de trânsito amarelo, seriam aqueles add-ons que possuem algumas evidências contraditórias nas RCTs, demonstrando sua eficácia, na tentativa de demonstrar sua eficácia para aumentar as probabilidades de sucesso ou diminuir o tempo de gravidez. Nesse caso, como as provas, os estudos científicos não são conclusivos, mais estudos são necessários para que o procedimento venha a ser recomendado de uso rotineiro. E o sinal vermelho são aqueles add-ons que não possuem evidências nenhuma em RCT que demonstre eficácia ou ajuda para essas pacientes. Dessa maneira, se a gente pegar aquela relação de add-ons que eu mostrei anteriormente, somente 2. A ativação ocitária com o ionóforo de cálcio e o frisol se mostraram
com sinal verde como sendo eficaz para alguns tipos de grupo. O frisol, por exemplo, para aqueles casos de risco de peristímulo ou pacientes com número aumentado de óvulos que possa prejudicar o endométrio. A maioria deles é ou sinal amarelo ou sinal vermelho, né? Como nós podemos ver aqui, sinal amarelo do STIM, o uso de meios enriquecidos, o PIX, o IMICE, a fragmentação do DNA, o PGTA para uso de rotina em todo mundo, o time-lapse como rotineiro em todas as pacientes para aumentar a taxa de gravidez, o próprio hormônio do crescimento e o uso de antioxidante para homens são tudo amarelo. Já o sinal vermelho, temos o assist de RET, o ERA, os testes imunológicos, injúria endometrial, as avaliações endometriais do Alice, os testes de trombofilia, o uso de plasma e de rico em plaqueta e plasma seminal, uso de aspirina, heparina, esteroscopia de rotina, imunoglobulina e glicocorticoide, tudo isso são sinal vermelho. Então, como nós podemos ver, hoje, comprovadamente eficaz, nós temos muito pouco adiões dentro do grupo de adiões que são oferecidos a paciente. Então, quer dizer, diante dessas evidências, do que nós temos hoje de evidência científica, a gente conclui que a maioria desses adiões estão sendo levados à rotina prática clínica sem evidência clara de benefício. E é muito importante deixar claro que esses adiões, muitos deles estão evoluindo, e pode ser com a evolução novas comprovações científicas mais robustas, estudos mais robustos, possam fazer com que alguns desses adiões mudem a cor do sinal e as recomendações possam mudar também para que, à medida que vão surgindo evidências de mais alta qualidade, né? É importante a gente lembrar também que a ausência de evidência de qualidade ao longo de muitos anos pode ser um sinal de que o procedimento não é eficaz. Eu citei alguns add-ons, como o uso de GH, como o SuperX, que estão há muito tempo no mercado e, se fosse altamente eficaz, já teria sido comprovado, né? Ainda falando sobre as conclusões do add-ons, a gente sabe que os ensaios clínicos randomizados, RCT, seguidos de meta-análise bem planejada, devem continuar a ser conduzidos para avaliar a eficácia e a segurança dessas técnicas, pois hoje em dia nós temos uma escassez muito grande de informação ao considerar o resultado apenas de nascido vivo em teste clínico. O desenvolvimento de um sistema baseado em evidências para a introdução desses novos procedimentos na nossa rotina clínica de reprodução humana é fundamental para conferir eficácia e segurança para o nosso paciente. É uma preocupação muito grande que nós temos que ter. Não adianta aumentar custos sem aumentar a eficácia e sem conferir segurança para os nossos pacientes. Enquanto a gente não tem evidências mais robustas, o que a gente pode fazer? Uma boa opção é estabelecer classificação de tratamento baseado em consenso, como esse do Eshley, que é da Boas Práticas, como esse da SBRA, do Consenso Delphi. Isso nos ajuda a ter algum embasamento e informação adequada para o nosso paciente, né? Tem uma campanha muito interessante de 5 perguntas que podem ajudar bastante o paciente a tomar a decisão correta antes de adotar um add-on numa fertilização in vitro. Que perguntinhas seriam essas? Eu realmente preciso desse teste, desse procedimento? Quais são os riscos dele? Existem procedimentos mais simples e opções mais seguras? E se eu não usar esse procedimento, o que acontece? E qual o custo-benefício, qual o custo de eu acrescentar esse procedimento? Então, o mais importante disso tudo é saber que o paciente tem que ser bem informado. A informação correta, honesta, tem que chegar ao nosso paciente. O que é combinado não é caro nem barato. O paciente tem o direito de optar. Muitas vezes o paciente chega para mim e quer fazer algum add-on que eu discordo. A minha posição é conversar com o paciente de forma honesta, clara, e mostrar para ele as evidências científicas, para que ele possa decidir de uma forma bem embasada. Porque muitas vezes o paciente toma a decisão precipitada porque ele tem informações equivocadas, principalmente por causa da mídia, né?
Então, a gente está sempre esperando que os pacientes obtenham todas as informações dentro do centro de fertilidade com o profissional que ele está sendo atendido. Mas, como nós estamos falando de muitas vezes de clínica particular, um ambiente comercial pode tornar a imparcialidade um desafio. Então, a gente observa que locais onde o tratamento de fertilização in vitro é financiado de forma privada, nem sempre a gente pode confiar na autorregulação para proteger nossos pacientes, infelizmente. E muitas vezes o paciente acaba sendo induzido para fazer tratamentos ineficazes e desnecessários. Por enquanto, o que nós temos para oferecer para os nossos pacientes? A única coisa que nós temos para oferecer para os nossos pacientes em relação a hediondos é traduzir o nosso conhecimento médico de forma honesta para evitar riscos e incertezas, para que permita que ele tome uma decisão independente baseada em informações corretas. O que eu tinha para falar sobre a Ediões era isso. Quero aproveitar aqui e convidar a quem tem interesse a fazer a pós-graduação Lato Sensu do Instituto Sapiente, que agora aumentou, foi incorporado ao FERT Grupo, é a pós-graduação Sapiente FERT Grupo, que tem como vantagem que as aulas em São Paulo, além de ser presenciais, podem ser feitas online, e as aulas práticas, né, as aulas teóricas online ou presencial em São Paulo, e as aulas práticas podem ser feitas em qualquer um das 5 unidades do FERT Grupo, tanto as 3 do Rio, como em São Paulo, Distrito Federal e no Recife. Aproveitando também a convidar quem tiver interesse, nós vamos ter um highlight da SBRH na semana que vem, dia 29/11, às 20 horas, sobre os highlights do ASRM desse ano, lá de New Orleans. Vou participar eu, a Paula Navarro e o Arthur Dizic, e aproveito para convidar todos que tiverem interesse em participar. Muito obrigado por tudo. Vou agora descompartilhar a minha tela para voltar a me. Vou falar sobre inteligência artificial e é um tema muito amplo. Eu acabei fazendo um formato diferente aqui e eu vou apresentar alguns dos trabalhos que foram apresentados nos congressos europeu e americano. Selecionei o que eu achei de mais interessante, tentando diversificar um pouco os temas dentro da reprodução assistida. Então, esse primeiro trabalho foi apresentado no Congresso Europeu e teve como questão se a inteligência artificial pode melhorar a velocidade e a precisão da identificação de espermatozoides em amostras complexas de tecido testicular. Então, para esse estudo, que foi uma prova de conceito e teve uma duração de 5 meses, foi feita a coleta cirúrgica dos espermatozoides e a doação dessas amostras de tecido testicular descartado. O estudo foi feito em 2 fases, uma fase de treinamento e uma fase de teste ao vivo. Na fase de treinamento, foram somente 7 pacientes azoospermicos, fornecendo amostra para o treinamento da rede neural. E no teste ao vivo, foi feita a comparação entre a velocidade de identificação de espermatozoides pelo embriologista versus o modelo da inteligência artificial. E esse trabalho mostrou que a inteligência artificial treinada, ela identifica e isola os espermatozoides em tempo real instantaneamente, com maior precisão, reduzindo a pressão sobre os embriologistas, aumentando a cobertura da amostra em menos tempo e tem potencial de integração perfeita em fluxos de trabalhos laboratoriais. Esse foi o único trabalho com inteligência artificial em amostras seminais, né? Esse outro trabalho já foi apresentado no Congresso americano e o objetivo foi determinar se um algoritmo de inteligência artificial não invasivo para avaliação da probabilidade de euploidia embrionária é capaz de identificar um embrião geneticamente normal. É um estudo da Espanha, do IVE, a grande maioria deles é de lá. Então, foi um estudo retrospectivo com 664 embriões que foram cultivados na Embryoscope e todos eles foram fotografados no dia 5. Essas imagens foram graduadas de 1 a 10 para a chance de euploidia, de acordo com a inteligência artificial. Aqui, no caso, foi o Life Whisperer. E foi feita também a análise por PGTA para confirmação e comparação de taxas de euploidia. Houve uma correlação direta significativa entre o score embrionário fornecido pela inteligência artificial e o resultado do PGT.
Os embriões com conteúdo cromossômico normal apresentaram maior score do que os anormais, de 6 versus 4,5. Os embriões com maior score apresentaram probabilidade significativamente maior de serem euploides. A contribuição de cada unidade aumentada do score para a taxa de euploidia foi estatisticamente significante, então, para cada aumento de unidade no score, um aumento de 14% na taxa de euploidia, na chance de euploidia, né? E o score do algoritmo de aprendizagem profunda previu com sucesso a implantação com uma área abaixo da curva de 0,75. Então, o estudo concluiu que o algoritmo de inteligência artificial não invasivo foi capaz de predizer não só a implantação, mas também a euploidia embrionária, com uma área abaixo da curva de 0,75, e mostrou a capacidade desse novo algoritmo, baseado em inteligência artificial, em distinguir embriões euploides e aneuploides com morfologia aparentemente normal. Esse outro trabalho também do IVE teve como objetivo determinar se um algoritmo de inteligência artificial não invasivo, baseado em aprendizagem, melhora a seleção de embriões que levam à gravidez e ao nascimento vivo. Para esse estudo retrospectivo, foram analisados 507 embriões, cultivados também na Embryoscope, também fotografados no dia 5. As imagens foram graduadas de 1 a 10 para a chance de obtenção de viabilidade embrionária, no caso seria a gestação, também com o Life Whisperer. E a análise de regressão logística multivariada foi utilizada para avaliar a predição de gravidez e de nascidos vivos. O score fornecido pelo algoritmo mostrou uma associação direta com os desfechos de gravidez, nascidos vivos e aborto espontâneo. Os embriões que levaram à gravidez clínica e nascidos vivos tiveram scores mais altos do que aqueles que não fizeram, sendo significativo apenas nos casos dos nascidos vivos. Os embriões que resultaram em aborto tiveram scores significativamente menores, e a pontuação do algoritmo previu nascidos vivos com sucesso, uma área abaixo da curva de 0,63. A análise de imagem embrionária por inteligência artificial evitou a transferência de embriões com baixa taxa de sucesso, podendo ser indicativa, então, de potencial para levar à gravidez e nascidos vivos e também de reduzir as taxas de aborto espontâneo. Esse outro trabalho teve como objetivo predizer o potencial de fertilização e desenvolvimento de blastocisto por ovócito e nascidos vivos por corte de ovócitos com uma ferramenta de análise de imagem usando inteligência artificial. Foi um estudo retrospectivo, unicêntrico, 390 blastocistos vitrificados e aquecidos, previamente avaliados por embriologistas para morfologia convencional, foram incubados na Embryoscope no período entre o aquecimento e a transferência embrionária. Uma imagem de cada embrião foi tirada imediatamente antes da transferência. Essas imagens únicas de cada embrião, a idade da paciente, o dia da vitrificação e a origem ocitária, se foi um ósseo doado ou autólogo, foram digitados no software. Nesse caso, foi o Embryo Assist, que gerou scores também de 1 a 10 aqui. O desempenho do algoritmo foi determinado também por área abaixo da curva. Os scores dos 390 embriões variaram de 1 a 6,13. O score médio para os blastocistos vitrificados implantados foi significativamente maior do que para os embriões que não implantaram, 3 versus 2,5. Também foi maior naqueles que tiveram uma gestação continuada versus aqueles que não tiveram, também 3 versus 2,6. O odds ratio obtido na regressão logística mostrou que o aumento do score do algoritmo foi significativamente associado com a taxa de implantação, um odds ratio de 1,36, e também para a gravidez em curso, de 1,24. E o software previu com sucesso a implantação de embriões vitrificados aquecidos com a área abaixo da curva de 0,63. A pontuação dada pelo algoritmo foi associada com a implantação dos blastocistos vitrificados e aquecidos. O software foi desenvolvido externamente e não foi projetado para embriões descongelados, e sim para blastocistos antes da vitrificação. Então, esse estudo deve ser considerado independente, uma vez que foram analisadas as imagens dos embriões descongelados. O manejo das transferências de embriões congelados pode ser uma ferramenta útil para os embriologistas e pode contribuir para diminuir as taxas de cancelamento dos ciclos em que o blastocisto não se recupera após a vitrificação.
Esse trabalho, dessa vez nos Estados Unidos, também apresentado no Congresso americano, teve como objetivo avaliar a integração de duas ferramentas de inteligência artificial, um de medições automatizadas de folículos do MyCycle Clarity e um outro de previsões do número de óvulos recuperados usando o Alive Health STEAM Assist. Essas duas ferramentas, elas funcionam assim. O MyCycle Clarity usa a inteligência artificial para contar e medir os folículos automaticamente a partir das imagens de ultrassom e foi previamente testado em mais de 91 mil folículos e em mais de 19 mil ovários. Já o Alive STEAM, ele usa um modelo de regressão linear para prever o número de óvulos recuperados com base no tamanho do folículo individual de paciente e no nível de estradiol no dia do trigger. E também foi previamente treinado em mais de 26 mil ciclos. Então, para esse estudo foram coletados os dados dos prontuários de 553 pacientes, foi feita a medição manual dos folículos e também a medição utilizando a inteligência artificial pelo MyCycle Clarity. No dia do trigger, foram 82 ciclos com medidas de folículos manuais, 186 ciclos com medidas de folículos por inteligência artificial e 25 ciclos com medida tanto de folículos manuais quanto por inteligência artificial. E para avaliar a integração dessas duas ferramentas de aprendizado de máquina, foi avaliada a precisão do STEAM Assist usando medições de folículos humanos em comparação com o uso de medições de folículos através da inteligência artificial. E os coeficientes do modelo de regressão linear do STEAM Assist mostraram que o tamanho dos folículos de 7 a 25 milímetros foi significativamente associado com o número de óvulos recuperados. Os folículos de 14 a 17 milímetros, medidos no dia do trigger, tiveram associação mais forte com os resultados de óvulo, né, com obtenção de óvulo. O MyCycle Clarity contou mais folículos pequenos, aqueles menores de 10 milímetros, em comparação com medidas humanas, né, feitas por humanos. No entanto, contou um número semelhante de folículos grandes. E no conjunto de 25 ciclos com medidas de inteligência artificial e folículo humano, o STEAM Assist apresentou o erro absoluto médio de predição de 3,3 óvulos, quando comparado à contagem de folículo por inteligência artificial, e de 3,8 óvulos, quando comparado à contagem de folículo manual. Então, em uma análise de pacientes com folículos contados por inteligência artificial do MyCycle Clarity e folículos contados por humanos, a inteligência artificial foi mais precisa em comparação com medições humanas. Isso provavelmente porque o MyCycle Clarity contou mais folículos, especialmente os menores, né, de 10 milímetros, no dia do trigger. Esse estudo preliminar mostrou uma sinergia entre duas ferramentas distintas de inteligência artificial e como o seu uso combinado na prática pode aumentar a precisão para prever o número de óvulos recuperados durante a estimulação ovariana. Esse trabalho aqui de Israel teve como objetivo avaliar se uma ferramenta de análise de imagem de inteligência artificial, nesse caso Magenta, pode detectar diferenças na qualidade de ovócitos maduros de pacientes com FIV ou ICSI seguindo dois protocolos de estimulação ovariana diferentes. Foi um estudo retrospectivo. Os conjuntos de dados de ócitos maduros recuperados de 1.667 pacientes de FIV e ICSI entre 2018 e 2021 foram analisados. Foram 8.175 imagens bidimensionais de plano único de ócitos denudados com resultados laboratoriais correspondentes, sendo 6.937 de um protocolo usando a antagonista de GNRH e 1.238 de um protocolo usando agonista de GNRH. As imagens do ócitos foram analisadas pelo Magenta, atribuindo uma pontuação de 0 a 10, onde as pontuações mais altas demonstram correlacionar-se positivamente com o desenvolvimento de blastocistos. Os ócitos obtidos nos ciclos com antagonista de GNRH tiveram scores médios do Magenta significativamente mais altos do que aqueles com o protocolo agonista, 5,1 versus 4,8.
Quando foi feita a estratificação por idade, os ócitos mais jovens, né, abaixo de 35 anos, do protocolo com antagonista de GNRH, apresentaram scores médios significativamente maiores do que aqueles do protocolo com agonista do GNRH, 5,2 versus 4,7. Os ócitos de pacientes mais velhas, acima de 35 anos, maior ou igual a 35, também apresentaram tendência com maior score magenta médio, com o protocolo antagonista versus o agonista, 5 versus 4,8. E os ócitos provenientes dos ciclos com antagonistas de RNH também apresentaram taxas de blastocistos significativamente mais altas, em comparação com o protocolo com agonista do GNRH para os ócitos, independentemente da idade, 36,9% versus 32%. E esse achado foi consistente quando estratificados tanto para ócitos mais jovens, 41% versus 33%, e ócitos de pacientes mais velhas, 34,8% versus 31,5%. Comparado ao agonista de GNRH, o protocolo com antagonista está significativamente correlacionado com ócitos de maior qualidade, independentemente da idade, o que foi identificado exclusivamente por scores magentas mais elevados e confirmados por taxas mais altas de blastocistos. O protocolo com antagonista de GNRH já é clinicamente favorecido pela redução da duração do tratamento, por ter menos efeitos colaterais e um menor risco da síndrome de hiperestimulação ovariana, e também pode ser benéfico para a qualidade do ósseo. Obrigada.